Liberdade sempre será a coisa mais importante que o ser humano tem na vida. A liberdade proporciona a todo cidadão, a todo indivíduo que respira, a possibilidade do debate, do discurso. Enquanto não tivermos a oportunidade da liberdade, é óbvio que não vivemos num processo democrático. Hoje no Brasil a gente tem aí uma demanda, né, de direita e esquerda cada vez maior. O povo está polarizado, não muito à toa, mas em função principalmente do que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil. E esse processo de direita e esquerda é também um processo democrático. Mas quando se querem calar o povo, calar políticos, cercear opositores, isto não é democracia. O que vem acontecendo em relação, principalmente, a esse discurso de Elon Musk e também por parte do Supremo Tribunal Federal, representado por Alexandre de Moraes, é algo que a população brasileira tem que ficar atenta, porque Elon Musk denuncia tudo o que foi feito, principalmente naquele período de 2021, 2022, naquele momento em que ele ainda estava em transição de adquirir, né, o Twitter, que agora é X, e conversas entre funcionários, já saiu inclusive o nome do Felipe Neto, né, que é das pessoas que hoje militam à esquerda e também é muito conhecido na plataforma, tem muitos seguidores. Aí teve também a questão do Supremo Tribunal Federal, que aí se classifica a Alexandre de Moraes, ter feito pedidos para cercear contas, enfim. Isso aí é muito grave, é muito sério, e se todas essas denúncias feitas pelo Michael Schellenberg, que é o jornalista americano, e com os documentos comprobatórios do Twitter, isto sim caberia um discurso até mesmo de impeachment. Se isso vai acontecer, não dá para saber. Sabe-se apenas que um movimento muito forte está acontecendo pela liberdade de expressão. A gente vê muitos ataques, principalmente nas últimas horas, feitos por parte da mídia de esquerda, a Elon Musk. E a gente vem aqui defendendo o Elon Musk pelo fato de que esta pessoa, esta figura, já chegou a ser classificada aqui no Brasil por um determinado jornal, que eu não mencionarei o nome, de nazista. E aí a gente começa a entender o que está acontecendo cada vez mais no mundo. Quando se opõe à esquerda, quando não entra nos que eles consideram as coisas corretas ou as ideologias certas, eles logo subjugam esta pessoa. Ah, é nazista, é ditador, é isso e aquilo. Mas, analisando friamente, se você classifica alguém de nazismo por defender liberdade, alguma coisa está errada. Então, a população brasileira não é boba e está observando o que está acontecendo no Brasil. O processo democrático no Brasil está, sim, numa situação complicada. Não dá para se falar que o Brasil hoje é um país livre. A gente sabe que tem muita coisa que envolta isso. A Agenda 2030 é uma delas, entre outras, o Foro de São Paulo, liderado por Lula, entre outras e outras coisas que estão acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também pelo mundo. Você quer ver um exemplo? Nos Estados Unidos tem um partido que quer tornar-se um partido único em defesa da liberdade, em defesa da democracia. Onde há democracia, onde existe apenas um partido? Cuba, Venezuela, Nicarágua, só se for, porque não se entende como democracia onde existe um governo de maneira monocrática. Então, este tipo de discurso é muito mais para fortalecer um movimento que provavelmente vem até com fontes do exterior do que propriamente dito em defesa da liberdade. Quando alguém chega para você e fala de democracia, tente entender o que essa pessoa está dizendo para você, seja um canal de televisão, seja um jornalista, porque democracia é liberdade. E quando alguém acusa uma pessoa ou subjuga alguém ou quer impor regras ou ideologias a ela, você naturalmente não pode conceituar isto como democracia, porque não tem nada a ver com democracia. Muito bem. Dito isto, está chegando no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Vando Soares, jornalista. Se inscreva aqui no canal, deixa aqui o like e vamos falar agora de um outro assunto. E este assunto chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Um governo que até aqui no Brasil tem colocado principalmente a nossa economia
de saias justas, a gente vem acompanhando, por exemplo, uma desaceleração, principalmente no mercado brasileiro comercial. E quando a gente fala no comércio de um modo geral, o nosso momento, neste mês de março, está muito ruim para a venda, aquela venda ali do comerciante mais simples, né? Aquela venda mais varejo, né? Que é mais ali para o consumidor final. Está muito complicado porque nós temos um problema gravíssimo. A economia vive um problema seríssimo. E qual seria o problema hoje da economia? Chama-se gestão. Haddad e Lula não estão conseguindo segurar a inflação. A inflação que gera, naturalmente, aumento e custo dos produtos básicos da cesta básica, como a gente vê o arroz, principalmente ali. Além do arroz, né, a carne que também tem preço absurdo, a gente observa também os valores altíssimos de outros produtos, como é o caso também ali do azeite, né, que disparou de maneira enorme no Brasil. Então, essa desaprovação de Lula, que saiu inclusive uma matéria hoje, nesta quinta-feira, da pesquisa Quest, que foi feita aí nos últimos 3 dias, dando conta que a desaprovação de Lula continua. Inclusive, o Jornal Globo trouxe a manchete, né, que diz que é mais uma dor de cabeça para Lula e tal, e tudo mais. Enfim, fato é o seguinte, que a pesquisa está demonstrando que desde janeiro, e aí eu estou fazendo aqui um resumo, de 2023, quando Lula assumiu o governo para cá, ele teve uma queda enorme. Ele tinha 56% de aprovação, e isso de acordo com aquela pesquisa. E agora a gente vê a Quest fazer uma pesquisa mostrando que em março de 2024 a desaprovação de Lula continua crescendo e chegou ao ponto de estar a 51% de aprovação. Isso falando de um modo geral a nível de Brasil, e pessoas ouvidas nessa última pesquisa estão ali na faixa etária de 16 a 25 anos de idade, o que demonstra claramente que este público, né, ou esta parte da população, ela também começou a abrir os olhos aos desmandos deste governo, principalmente uma gestão muito ruim em todos os setores. Por exemplo, o agro brasileiro é uma propriedade, né, é um patrimônio, né, a palavra mais correta, do Brasil, que segura o nosso PIB. O Brasil está sobrevivendo muito economicamente em função dos resultados do agro nos anos de 2022, 2021, que embora, né, em meio a uma pandemia, teve uma ascensão enorme pelo mundo, pelas vendas, enfim, mercado exterior. Já no governo Lula, houve sim uma queda, tá, muito significativa, e as questões políticas que giram em torno dessa questão econômica colocam o Brasil numa situação mais ruim. E afeta diretamente o brasileiro porque a gente vê o crescimento e o retorno da inflação. A inflação vem crescendo, né? Então os investimentos do exterior também contribuíram para a nossa economia estar muito ruim. A gente viu que mais de 24 bilhões de reais saíram do nosso mercado. Eram investidores estrangeiros que estavam e tiraram esse dinheiro da Bolsa brasileira, e isso gera uma queda na Bolsa de Valores e, naturalmente, gera a inflação, principalmente porque o resultado de tudo isso é uma falta de dinheiro no mercado. Ou seja, e para isso nós tramitamos, ou pelo menos estamos ali num caminho muito perigoso. Se o Brasil tiver que, por exemplo, imprimir moeda, isso sim pode ser um fator ainda pior para o brasileiro, porque todos os países que imprimiram moeda foram a pique. E em várias oportunidades a gente viu o Brasil fazer isso, principalmente ali no período horrível, né, dos anos 90, e depois foi criado o Plano Real, lá na época ainda que acabou mexendo um pouquinho, melhorando a nossa economia. Em 2002, a gente viu aí o PT assumir, e de lá para cá a gente viu o Brasil oscilar em vários momentos, mas hoje o Brasil, principalmente nesse Lula 3, é uma situação muito mais preocupante. A economia no Brasil, sim, está muito abalada. Então, quando o brasileiro ele vai no mercado e vê preços muito altos, né, naturalmente ele vai
ver e entender que a política de gestão econômica do Brasil é muito ruim, é horrorosa. E isso aumenta o quê? A desaprovação de Lula, que não trabalha em função disso. Porque o que se faz governos sérios que querem resgatar a sua economia? Primeiramente, ele faz cortes. O governo Lula não faz corte, o governo Lula gasta. E para ele manter os gastos, o que ele faz? Ele tributa. Ontem, por exemplo, a gente trouxe aí o retorno do seguro DPVAT, algo que tinha sido extinto lá em 2020, 2021, no governo Bolsonaro, que ele achou um absurdo a cobrança do imposto e resolveu, na época, acabar com o DPVAT. E o DPVAT agora, com Lula, acabou sendo aprovado pela maioria na Câmara, que a maioria na Câmara ainda é de esquerda, aprovou e agora Lula deve provavelmente aí sancionar, passa pelo Senado, né? Mas o retorno do DPVAT já é um imposto negativo, porque para todos os olhos e todos os lados que o brasileiro olha, ele vê, sim, a carga de impostos que estão sendo colocadas para a população brasileira. É óbvio que quem sofre mais é o trabalhador, aquele que todos os dias precisa ganhar e construir o seu pão para distribuir para a sua família durante 30 dias, durante o mês. Então, muito ruim o momento brasileiro, economicamente, e a desaprovação do governo Lula é enorme cada vez mais, e há uma tendência de crescer ainda mais se caso ele não parar os gastos e não melhorar a economia do Brasil. Então, ele está gerando muito imposto, não está tendo uma responsabilidade, né? Principalmente com a nossa economia, o que muito foi feito na era Dilma, lembra-se muito bem que se gastava muito, e parece a Dilma 2, né? Porque a política monetária hoje do Brasil é muito parecida com a do governo Dilma, que nada mais é, governo PT, a mesma coisa, né? Lula e Dilma, Dilma e Lula, um é Dilma, o outro é Dilma, vai dar na mesma coisa. Mas está falado, é isso, obrigado por estar comigo, deixa aqui o like, se inscreva no canal e até logo mais. Vando Soares, do Rio de Janeiro.